Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Hoje a gente está completando 41 palestras, né, do evento Exploration Talks. Sejam todos muito bem-vindos, em especial o Daniel, né? Hoje ele vai estar conosco. O Daniel Bertacchini, ele é diretor executivo e diretor comercial da MDGEL, uma empresa, né, que está há mais de 30 anos aí no mercado e que atua na área de hidrogeologia e monitoramento dos recursos hídricos. O Daniel ele atua como consultor interno e responsável técnico na empresa, gerencia, estrutura e assessora o desenvolvimento dos projetos que estão no portfólio da empresa e tem experiência desde 2010 em gerenciamento de projetos de hidrogeologia, coordenação de equipe técnicas, projetos de rebaixamento de nível d'água subterrânea em mineração e obras civis. Ele é especialista em hidrogeologia e hidrologia subterrânea pela Universidade Politécnica de Catalunha, na Espanha, e é graduado em geologia na UFMG. Na UFMG, ele recebeu o título, né, de Djalma Guimarães, concedido ao melhor aluno do curso, hein? Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Muito bom a gente interagir, né? E trocar um pouco de experiências, né? Mesmo longe, a gente tenta estar próximo, né? Agradeço pela introdução, né? Bom, a minha experiência, né, em hidrogeologia, bom, tá meio que no sangue. O meu pai, né, o Antônio Bertacchini, é uma figura bem conhecida no meio, né, de hidrogeologia, né, e desde da minha graduação eu já me envolvia bastante, né, com projetos, né, desde projetos de pesquisa, o estágio na área, né. Então, eu venho aí desde 2005 atuando como hidrogeólogo, né, em diversos tipos de projetos, né, e assim, dentro da consultoria, a gama é muito variada, né, então é sempre um desafio, um aprendizado novo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, para começar a apresentação. Está todo mundo vendo? Já está visível. Ótimo. Bom, primeiro uma rápida introdução, né, para quem não conhece a MDGEL, né, a MDGEL completou 30 anos no ano passado, e somos especialistas principalmente na área de hidrogeologia, né, e ampliamos um pouco o nosso leque, né, para a área de recursos hídricos, né, hidrologia, monitoramento, estudos hidrogeoquímicos, com atuação em praticamente todo o território, né, principalmente aqui em Minas, né, Bahia, no Centro-Oeste e também no Pará, né. Já entrando aqui na questão, né, a hidrogeologia na mineração, eu gosto muito dessa anedota que o professor Rubio, né, um hidrogeólogo bastante conhecido, né, o professor Rubio, fazia sobre o ciclo hidrológico, né? Uma pergunta boba, né? Quem já tomou um copo d'água hoje, né? E aí ele fazia uma brincadeira que era o seguinte, né? Olha, pela lei de advogado, né, existe uma probabilidade que algumas moléculas do copo d'água que você tomou hoje cedo, né, ela passou pelo banho da Cleópatra quando ela foi conhecer o Marco Antônio, né? Então é só uma brincadeira, né, para a gente lembrar que da importância do ciclo, né? Eu acho que boa parte aqui do público, né, é geólogo, e nós estamos acostumados com uma escala de tempo muito grande, né? Quando a gente fala de depósitos minerais, né, da geologia em si, a escala é sempre muito grande, né, milhões de anos.
Mas quando a gente vai trabalhar com hidrogeologia, a escala de tempo, né, ela é bem menor, né? A gente pode trabalhar aí com anos, né, ou até algumas centenas de anos, em casos mais raros, alguns milhares de anos. Justamente, né, a escala principal de qualquer trabalho hidrogeológico, ela é focada no ciclo hidrológico, né, o ciclo de chuva e o ciclo de seca, né, que geralmente é o que a gente chama de ano hidrológico. E dois conceitos fundamentais, né, para a gente entender a hidrogeologia é o conceito de reserva renovável e reserva geológica. Independente, né, do tipo de aquífero que nós lidamos, né, seja um aquífero granular, né, formado por rochas sedimentares, ou um aquífero fissural, ou kárstico, o que vai reger o comportamento, a forma como o aquífero se recarrega, né, é justamente o ciclo hidrológico, né? Então, algo que a gente precisa ter bastante atenção, né, é o registro, né, desses dados, né, desde as precipitações e os pontos de saída, né. Esse conceito de reserva renovável, reserva geológica, ele é importante principalmente quando a gente vai lidar com processos de rebaixamento. Quando nós estamos trabalhando, né, com aquíferos para uso, né, o ideal é que a gente utilize somente, né, aquela parcela que se renova ou uma pequena parcela da reserva geológica, né? Então, a reserva renovável é aquilo que entra e sai, que oscila dentro do reservatório, dentro do aquífero. E a reserva geológica, né, seria aquele volume que ficaria ali preso, né, abaixo da linha de corte do aquífero, né, abaixo dos pontos de saída do aquífero, né? Você pode utilizar eles, né, mas de forma que você reponha, né, controlando a exploração para que isso seja sustentável, né? No caso da mineração, né, geralmente, né, os problemas na mineração são justamente o contrário, né? Essa é uma figura clássica, né, para quem já viu algumas apresentações aqui da MDGEL, né, mas ela é bastante emblemática. Essa figura, essa foto, né, é da mina de Águas Claras, né, aqui próximo a Belo Horizonte, né, acho que quase todo mundo que conhece essa mina. Isso aqui é uma foto de quando a mina interceptou o nível d'água, né? Então, que por volta do banco 1165, a mina se deparou com surgências de água, né, e afloramento de água ao longo da formação ferrífera, né? De início, né, isso foi contornado com a condução dessa água por gravidade, né, a lavra estava em encosta, mas à medida que que essa cava foi se aprofundando, começou a ficar muito complicada a operação, né? Então, é um caso bastante emblemático, né? Porque foi uma das primeiras minas onde foi feito um processo, um estudo de rebaixamento, né? Um processo de rebaixamento mais intenso. E a partir daí, várias outras minas seguiram, né, as metodologias de rebaixamento. Então, é uma mina que iniciou as operações, né, em 72, né, em 81 ela iniciou o rebaixamento por gravidade e terminou a operação em 2001 com quase 20 poços de rebaixamento, né, e todo tipo de situação, né, que ocorre quando você realiza uma lavra, inclusive próximo a uma grande cidade, né, como é o caso aqui de Belo Horizonte. Só para ter uma noção, isso aqui é o Parque das Mangabeiras, né? E muitos questionamentos surgiram, né, em função disso.
Bom, então, lembrando, né, as questões principais, né, dos estudos hidrogeológicos, né, para mineração, o primeiro deles, né, como eu mostrei, é a questão do excesso de água, né? Então, a água na frente de lavra, ela não é desejável, né, porque causa uma série de contratempos, né, principalmente questões relacionadas à instabilidade de taludes, né? Então, é necessário rebaixar não só o corpo, né, mineral, mas também as encaixantes, além de questões como o atraso de produção, o maior custo, né, e o maior risco, né, na operação. Outras questões, né, que envolvem a hidrogeologia em projetos de mineração são situações em que há escassez hídrica, né? A maioria dos projetos de mineração no Brasil, mais antigos, né, eles tinham uma certa facilidade, né, uma certa abundância de água. Porém, com a modificação dos processos, né, e a expansão, né, para áreas onde o recurso superficial não é tão disponível assim, começou-se a realizar estudos, né, para avaliar a possibilidade de captação de água subterrânea, né, por vezes conciliando, né, o uso da água do rebaixamento para o processamento ou para atendimento de demandas específicas. E um outro aspecto, né, que também é bastante relevante, né, e cada vez mais tem surgido demandas, são questões relacionadas à qualidade das águas, né? A abertura de novas minas, de novos projetos de mineração, normalmente eles são precedidos com estudos de avaliação da qualidade das águas. É recomendável, né, para evitar justamente geração de passivos ambientais, né, a avaliação de níveis de referência ou background, enfim, entendimento, né, de como se dá a qualidade da água nas áreas onde se pretende implementar um projeto de mineração. Bom, diante disso, né, o que se deseja, né, quando se planeja implementar um projeto de mineração, né? Essa aqui é uma seçãozinha típica, né, de um projeto de minério de ferro, né, onde foi feita lá a campanha de sondagem, né, vários furos, né, estabeleceu o que é o minério, os teores do minério. Foi feita alguma sondagem para se entender um pouco das encaixantes, né, no caso com quartzito, um xisto, enfim, né, gerou-se essa informação. Mas aí vem a pergunta, né, e a água subterrânea, né, como que ela está, onde que ela está e como que vai ser feito o rebaixamento dessa mina, né? Então, esse é um problema clássico, né, de rebaixamento, onde você precisa definir, né, quais são as unidades aquíferas, né, qual o seu principal aquífero, né, no caso aqui a formação ferrífera, definir o nível d'água, definir como é o comportamento nas encaixantes e daí fazer um planejamento para se realizar um rebaixamento do nível d'água, né? Então, é uma atividade que tem que ser feita de forma mais planejada, né? De forma que o avanço do rebaixamento ele aconteça de forma a preceder a atividade de lavra. Então, à medida que a lavra avança, né, novos poços são perfurados, os poços anteriores eles vão sendo desativados e com isso você mantém, né, níveis secos, né, para realizar a atividade de lavra. Isso seria uma operação ideal, né?
A forma mais clássica, né, de realizar esse rebaixamento, né, é através de poços tubulares profundos. Aqui a gente tem dois exemplos, né, um poço aqui perfurado na mina de Águas Claras, um poço jorrante, e uma bateria de poços. Se eu não me engano, isso aqui é na mina de Conceição. Os poços, eles são estruturas relativamente singelas, né, dentro da mina, mas eles ocupam um determinado espaço, né, demandam uma tensão, né, para manter a operação desse sistema, e principalmente durante a perfuração, né, onde é necessário a disponibilização de um espaço, né, considerável e para a realização da perfuração, testes, enfim, né, isso tudo demanda um planejamento prévio. Outros métodos, né, de rebaixamento, existem métodos com galerias de drenagem, onde se escava uma galeria, né, no nível inferior, e realiza-se o rebaixamento por gravidade. Essa aqui é a galeria de Feijão, né, e isso aqui é um corte aproximado dessa galeria. Uma galeria que ela vai ter uma importância grande agora para o projeto de disposição dos materiais lá do córrego do Feijão. Outras formas, né, de se abordar o rebaixamento, né, alguns autores, inclusive, utilizam o termo de despressurização de taludes, né, quando é necessário realizar um alívio, né, da carga hidráulica em determinados taludes. Um dos métodos possíveis, né, a realização de perfurações horizontais, né. Atualmente é possível realizar perfurações aí da ordem de 30 até 100 metros de extensão, até um pouco maiores, né, dependendo do método, do equipamento utilizado. É um método de drenagem também por gravidade, né, onde o material de baixa permeabilidade é drenado dependendo da geometria do terreno. Um outro exemplo, né, essa aqui é a mina de Várzea do Lopes, que está aqui no flanco oeste, né, do Simplinal Moeda, onde também foi feito um estudo pela MDGEL para realizar justamente essa despressurização, essa drenagem, né, de materiais de menor condutividade hidráulica, né. A mina aqui na formação Cauê, né, o minério ele vinha sendo rebaixado da forma convencional, porém, né, aqui há uma seçãozinha geológica, né, o minério está aqui a formação Cauê está aqui nessa posição, porém a mina tinha uma previsão de ter um grande talude, né, num material, na formação Gandarela, um material que era descrito como MDD, né, material dolomítico decomposto, né, um material muito instável, né, que exigia ângulos de talude aqui muito, muito baixos, né. Inicialmente, né, foi proposto realizar a drenagem através de perfurações horizontais, porém notou-se uma baixa eficiência desse método, né, para realizar esse rebaixamento. Entrando no detalhe, né, então foi feito inicialmente um mapeamento geológico de detalhe, onde o que antes era chamado de MDD foi melhor discretizado geologicamente, e daí pôde-se entender, né, que era um material que tinha uma alternância, né, de tabirito manganesífero, tabirito dolomítico, materiais mais pelíticos, né, que confinavam níveis aquíferos e não permitiam a drenagem desse material. Então, tinha-se aqui uma zona de alta condutividade hidráulica e uma zona aqui muito heterogênea, com materiais de baixa condutividade hidráulica, com algumas zonas com armazenamento e possibilidade de condução de água.
Aqui uma feição, né, desse talude, um material muito instável, né, como eu comentei, ele saturado com água aqui no pé do talude, que tornava assim a operação bastante complicada, né? O que foi proposto, então, foi a perfuração de drenos verticais, ou seja, realizar a interconexão dos materiais, esses materiais heterogêneos, com a formação ferrífera, que estava previsto um nível bem abaixo do nível encontrado nesses materiais, né? Foi um projeto bastante interessante, né? Onde a gente conseguiu resolver uma questão de estabilidade talude de uma forma até bastante simples. Outras técnicas que também vêm sendo estudadas para rebaixamento de minas, né? Buscar, né, no primo rico. A gente brinca, né, que o hidrogeólogo é o primo pobre, né, da exploração petrolífera, né? Então, as técnicas, né, de perfuração do petróleo são muito mais avançadas, né? Claro que muito mais custosas, mas existem estudos, né, sendo feitos para o uso de poços direcionais, né? Por exemplo, né, o que vem sendo aplicado para perfuração de dutos, né, para gasodutos. São furos que têm um sistema de direcionamento, né, e que permite uma passagem, né, por debaixo de obstáculos. Então, com base nesse conceito, estudamos para algumas minas a realização de furos direcionais para se evitar aquela situação de ter vários poços no interior da cava. Um exemplo, né, de um estudo desse tipo foi realizado para S11D, né? O S11D, acho que todos vocês conhecem, em Carajás. É uma mina que tem uma dinâmica, né, bastante diferente das minas, por exemplo, das minas aqui do quadrilátero, ou mesmo as outras minas daí de Carajás, né? Onde há uma necessidade de realizar um rebaixamento preventivo, né, para se evitar a perda dos poços e conseguir operacionalizar a lava. Então foi feita uma avaliação, né, de se perfurar poços e inclinados, né, de forma a que esses poços conseguissem realizar a drenagem. Atualmente, né, só existem implantados dois projetos desse tipo, né? São projetos que têm uma facilidade pelo tipo de rocha, né? Não são rochas mais compactas, né? É um projeto, se eu não me engano, nos Estados Unidos e uma mina no México. E os estudos e a implantação, né, desse tipo de sistema em formações ferríferas ainda está sendo estudado e avaliado justamente pela questão do custo, né? Porque para se viabilizar isso é necessário um revestimento, né? Bombas mais complexas que tem que ter uma justificativa econômica para o investimento. Outras técnicas, né, de perfuração, né, no caso, para suprimento, né, de água, esse foi um projeto que nós realizamos em áreas cársticas, né, uma unidade que tinha dependência hídrica do recurso superficial, e nós fomos buscar alternativas para abastecer a unidade com poços, né? Então, foi feita uma campanha de prospecção, né? Buscou-se água a unidade mais favorável eram rochas carbonáticas, né? que tinham na região. Foi feita uma extensa campanha de levantamento geofísico, né? Eletroresistividade,
identificou-se alvos bastante interessantes, né? Então, por exemplo, aqui nessa linha aqui tem uma anomalia muito interessante, né? Profunda, né? Com vários níveis, né? Que poderiam ser produtores de água. O maior desafio para isso era justamente realizar a perfuração, porque a perfuração no karst, né? É algo bastante desafiador, porque à medida que você atinge um nível, né, de vazios, né, um nível potencialmente produtor, é muito difícil para a perfuratriz avançar, dado a falta de circulação, né? A solução para isso, né, que nós adotamos foi realizar a perfuração com revestimento simultâneo. Perfuração com sistema roto pneumático, né, com a descida do revestimento de forma simultânea e nas seções pré-definidas a colocação de revestimento com seções, né, com seções rasgadas, né, para permitir a entrada de água no poço, né? Esse aqui é um dos poços, né, um poço com mais de 250 metros cúbicos por hora, né, de capacidade de produção, e realmente assim, resultados muito interessantes, né, para esse tipo de situação. Bom, como nós estamos falando aí sobre hidrogeologia em mineração, né, existem alguns pontos, né, e algumas atividades, né, que são fundamentais para o entendimento hidrogeológico, né, e para a resposta desses questionamentos, né. Dimensionar, né, um sistema de rebaixamento, dimensionar impacto, né, e entender como se dá esse fluxo é fundamental. São três pilares, né, fundamentais, né? O primeiro, né, uma boa base geológica, né? Sem uma boa geologia é muito difícil, né, realizar um trabalho hidrogeológico de qualidade, né? Felizmente, né, na mineração existe um detalhamento muito grande, né, da geologia, né? Porém, muitas vezes limitado quando se fala das encaixantes, né? Aliado a isso, é fundamental uma caracterização hidrogeológica. O primeiro trabalho, o trabalho fundamental é o cadastramento de pontos d'água e o levantamento de informações hidrológicas, né, dados hidrológicos, monitoramento de nível, monitoramento de vazão. Essa informação toda, né, ela vai ser utilizada para estabelecimento de um modelo conceitual. E é esse modelo que vai ser a nossa fonte, né, para entender, né, como se dá o fluxo, quais são os principais aquíferos da área, o que precisa ser feito para melhorar a rede de monitoramento e num estágio mais avançado, né, vai ser a base para o estabelecimento de um modelo numérico, no caso, né, para se avaliar as condições de fluxo, né? Bom, como eu comentei, né, uma etapa fundamental é o inventário de pontos d'água, né? Esse aqui é um breve compilado aqui do que a gente tem de conhecimento no quadrilátero ferrífero. Isso é só estudo realizado pela MDGEL, né? Então, a gente vai cobrindo as áreas, né, para levantar quais são as principais surgências, né? Em que tipo de litologia elas estão associadas, quais são as características, né, de físico-químicas dessas surgências, pontos d'água. E, com base nisso, né, estabeleceu o modelo conceitual. Esse aqui é eu pulei um slidezinho. Por exemplo, aqui também, né, isso é o trabalho que foi feito em Serra Sul. Então, é fundamental, né, o entendimento de onde estão os pontos de descarga, né? Esses pontinhos aqui marcados, destacados aqui em vermelho, são as principais descargas da formação ferrífera. Isso aqui serve de base, né, para o estabelecimento, né, desse modelo conceitual.
depois de posse de pesômetros e mais informações, né, vamos detalhando como que acontece esse fluxo, né? Existem situações, né, por exemplo, em que a hidrogeologia ela ajuda o mapeamento geológico, né? Nos primeiros trabalhos a gente identificava uma variação, né, nessa área aqui, uma variação de níveis, né? Havia um gradiente hidráulico que ele não conseguia entender só com a geologia, né? Então, qual que era a questão que tinha aqui, né? Aqui existia uma intrusiva, né? Que compartimentava o fluxo nessa região. Então, é fundamental, né, essa integração entre os dados hidrogeológicos e o modelo geológico. Um outro aspecto, né, importante, né, não só as surgências, né, mas desde a etapa de levantamento de pesquisa geológica, né, se atentar aos resultados, né, das sondagens, né. Esses aqui são furos, por exemplo, existem situações em que nós temos furos jorrantes, né. Aqui o exemplo aqui de 2 furos jorrantes aqui num projeto de ferro, né. A instrumentação desses furos, né, é algo bastante comum, relativamente simples, né, de se fazer. Aproveitar os furos de sondagem para a instrumentação, né, no caso aqui, com a instalação de pesômetros, né, podem ser pesômetros multicâmara ou INAs, né, para que se comece a registrar os dados e gerar informações, né, para o entendimento hidrogeológico. Uma outra etapa, né, fundamental num trabalho desse tipo é o entendimento da qualidade da água. E aqui a gente deixa um pequeno ponto de atenção, né? A caracterização hidroquímica, né, ela depende de representatividade, né? Então, aquela informação básica que vem dos furos de sondagem, né, ela é muito importante para se entender nível, né? Mas para a caracterização hidroquímica é algo que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Então, dentro de um projeto de mineração, às vezes é necessário você fazer instrumentos específicos, né, para caracterizar, para mostrar de forma representativa os seus aquíferos, né? De novo, né, a caracterização hidroquímica ela pode te auxiliar, né, a separar grupos diferentes, né, origens diferentes de aquíferos, né? Aqui um estudo feito aqui no quadrilátero, né, onde fica claro o agrupamento, né, as águas da formação ferrífera tendem a ser menos mineralizadas com relação às águas do grupo Piracicaba. Ou também estudos isotópicos, né, é muito comum estudos onde você utiliza oxigênio 18, deutério, trítio para datação da água, onde você consegue, eventualmente você consegue identificar diferenciação isotópica, né? Então, aqui nesse caso, né, nesse estudo feito no quadrilátero, ficou bem evidente, né, as águas da formação Cauê com uma assinatura isotópica bem diferente das águas do grupo Piracicaba. É possível também fazer associações, né, com relação a águas mais evaporadas, menos evaporadas. E aí, por fim, né, para a obtenção de dados, né, e dimensionamento de sistemas de rebaixamento, é fundamental a realização de ensaios de bombeamento, né? Ainda que não seja possível realizá-los, né, uma outra ferramenta, né, uma outra técnica seria, por exemplo, a realização de ensaios do tipo slug test, ensaios de infiltração, né? Ainda que eles não sejam tão representativos, né, pelo menos eles podem gerar dados comparativos, né? Você pode qualitativamente avaliar qual a variação dos parâmetros dentro de unidades
hidrodinâmicas distintas. Bom, e por fim, né, claro, implementar uma rede de monitoramento, né, isso é fundamental, né, para se conhecer a hidrogeologia, né, para ter uma boa rede, é fundamental a coleta de dados, né. Felizmente, a tecnologia tem aumentado, né, hoje em dia é possível implementar redes que funcionam online, né, automatizadas, né, desde medidores de vazão ou medidores de poços, né, e gerar dados que vão ser muito importantes para projetos, né. Além disso, né, também é possível implementar redes para monitoramento físico-químico. Bom, de posse de toda essa informação, né, a ferramenta mais complexa, né, para avaliação de estudos hidrogeológicos são modelos numéricos, né, e aqui a gente fez um pequeno apanhado dos trabalhos, né, que a MDGEL já veio desenvolvendo ao longo desse tempo, né. Esse aqui é um modelo numérico, né, que nós realizamos no projeto Guaíba, projeto clássico, né, de rebaixamento, né, o modelo utilizando o Modiflow, as primeiras versões do Visual Modiflow, um software bastante utilizado, né, na área, onde o modelinho de 42 linhas por 42 colunas, né. Esse aqui é um modelo do S11D, né, para a gente ver o tanto que evoluiu, né, um modelo que tem quase 2 milhões de células, né, para avaliação de rebaixamento, né? Enfim. São ferramentas, né, que permitem realizar avaliações de rebaixamento do nível d'água, recuperação do nível d'água, migrações de cargas contaminantes, né? Esse aqui é um estudo bem interessante que a gente fez num depósito de escória, né, aqui na região do quadrilátero, onde a gente conseguiu fazer uma avaliação e propor um sistema de rebaixamento, de contenção, né, dessa migração da carga contaminante. Estudos para avaliação de migração de cunha salina. Um outro trabalho de modelamento bem interessante que a gente realizou foi no projeto alemão, né, para avaliar o sublevel cave, né? Então, um projeto bastante desafiador, né, porque você tem variações, né, do meio em função do método de lavra, situações de simulação de enchimento de lago. E, ultimamente, esses modelos eles vêm sendo amplamente utilizados para avaliação do fluxo em barragens, né? As barragens, as exigências para as barragens, né, de rejeito, elas têm aumentado significativamente, e seguindo essa linha, né, tem sido feito, a gente tem realizado vários modelos, né, para avaliar o sistema de drenagem das barragens ou mesmo situações de descomissionamento de barragens, né, simular o rebaixamento desses reservatórios, né, ou mesmo para avaliar a disposição de rejeito em cavas, né, seguindo essa linha, essa tendência, né, de diminuição, de eliminação das barragens de rejeito. As cavas antigas também vêm sendo amplamente estudadas, né, para a disposição dos rejeitos. Então, além do enchimento, né, do efeito da variação do nível d'água em função do enchimento com materiais estéreis ou rejeitos, também avaliar a migração, eventual contaminação, alteração da qualidade da água em reservatórios, né? Esse aqui é um exemplo de um trabalho mais recente que nós realizamos para a cava de feijão, né? A Vale tem estudado, né, dispor o rejeito dentro da cava de feijão, e uma das questões é justamente o que vai acontecer com uma eventual carga contaminante no aquífero, né? Então,
os modelos permitem a gente avaliar essa migração, né, desses compostos, né? Ou até mesmo para contrapilhamento de taludes, né? Ou estudos até um pouco mais fora da caixinha, né? Esse aqui foi um trabalho que a gente fez para avaliar um arco magmático ativo, né? Avaliar a migração do fluxo de calor em função da presença de um hotspot, né, na área de lava. Bom, são ferramentas, né, bastante interessantes, né, mas que requerem um cuidado, né, fundamental, né, para a construção de um bom modelo, né, a gente precisa ter bons dados de entrada, né? E acho que até anteriormente, né, a realização do modelo, a gente tem que ter muito claro quais são as perguntas, né, que vão ser respondidas, porque a gente vê uma tendência, né, de vamos fazer um modelo, né, preciso fazer um modelo, mas é realmente necessário fazer um modelo, né? Será que a gente não precisa dar um passinho atrás, né, e ver qual é a base de dados, né, qual a informação que precisa ser levantada, né, para se realizar um modelo, para daí partir para uma modelagem, né? Bom, pessoal, eu fiz um apanhado, né, grande, né, de informações, né, e eu vou deixar aqui só algumas considerações, né, para a gente pensar, e eu acho que a gente pode ter um momento aí para as discussões. Bom, primeiro que os estudos hidrogeológicos, né, é fundamental que eles sejam pensados e considerados, né, desde a fase de pesquisa hidrogeológica, desde a fase de pesquisa geológica, né? Felizmente, isso tem sido incorporado, né, na indústria da mineração. Quase todo o trabalho desde a pré-viabilidade, né, de abertura de um projeto de mineração, exige-se algum nível de estudo hidrogeológico, e lembrar que é fundamental ter uma base geológica confiável, né? E, claro, né, deixar aqui, não só para a gente não ser só aquele que requisita, né, mas a hidrogeologia, ela, em algumas situações, ela pode, inclusive, retroalimentar os modelos geológicos, né, como eu comentei lá, o caso da presença de intrusivos, né? E, por fim, né, saindo um pouco da questão simplesmente técnica, né, as questões que envolvem recursos hídricos, né, principalmente em empreendimentos de mineração, elas fogem um pouco a questões meramente técnicas, né? Então, é preciso sempre se levar em conta a percepção de impacto, né, das comunidades onde elas estão, onde o empreendimento está inserido. Então, é fundamental que seja feito um trabalho de base bem feito, né, com dados, né, com monitoramento bem feito, para se responder a esses questionamentos. Pessoal, eu agradeço, né, pela oportunidade. E enquanto não tem nenhuma mãozinha levantada, eu já vou fazer uma pergunta, né? Você comentou aí sobre o uso, né, de modelos numéricos em barragens e pilhas, né? Você, você vislumbra, assim, com base, não sei, no que é utilizado em outros países ou na indústria, né, do petróleo, que em geral é bem mais avançada, né? Tem mais tecnologia. Você vislumbra alguma tecnologia adicional que poderia auxiliar nessas análises do fluxo de água em barragens e pilhas? Olha, essa é uma questão, né, que a gente vem trabalhando com barragens e assim, né, a gente estava a gente estava bem acostumado a trabalhar com o pessoal de Minas, né, que consegue entender bem a questão da incerteza geológica, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar em barragem, né, começa a trabalhar muito com o pessoal com engenheiro, né? E aí vem aquelas perguntas assim, mas qual que é o grau de certeza do seu modelo, né? Olha, gente, o grau, a certeza, né,
do trabalho, ela vem de um bom trabalho de base, né? Então, o que pode ser feito, né, para modelamento em barragem? Inicialmente, né, fazer um bom modelo de fluxo, ele vai depender de boas informações. E o que acontece em barragens, né? As barragens, elas costumam ter um refinamento muito grande no maciço. Então, você tem lá o maciço, a fundação do maciço, com uma quantidade enorme de furos, de sondagens, né? E aí o reservatório, por vezes, ele fica meio... tem pouquíssima informação, né? Então, eu não coloquei aqui na apresentação, né, mas existem alguns trabalhos que, utilizando o levantamento geofísico, a integração, né, de imagens, de uso por exemplo, uso de drones e informações superficiais, né, para gerar mais informações. Mas, em termos de análise de fluxo, as ferramentas que estão disponíveis, elas já estão aí, né? Não seriam, não haveria uma grande tecnologia para se fazer esse tipo de análise, né? O dado primário é um desafio, né? Ter uma Exatamente. qualidade, né, no RAG-Data, né? Pessoal, perguntas? O Rodrigo quer perguntar. Mas eu estava só complementando, né, com relação às barragens, né? Então, assim, eu penso que o ideal seria focar justamente nesse levantamento de dados básicos, né? Então, ensaios no reservatório, ensaios de traçadores, né? Eu não coloquei aqui na apresentação, mas é possível fazer ensaios utilizando traçadores para ver tempo de trânsito, enfim, voltar mais na robustez, né, do modelo conceitual, do que buscar uma ferramenta super inovadora, né, quando você não tem todos os elementos claros, né? Desculpa aí, eu cortei alguém que ia fazer uma pergunta. Eu ia perguntar aqui, uma questão até histórica. Parabéns pela palestra, Daniel. Obrigado aí pela exposição. Você tocou em vários tópicos assim que, de maneira geral, são muito importantes aqui para a gestão das águas no quadrilátero, né? Então, com relação a isso, eu tenho uma pergunta que é justamente no mérito da gestão desse recurso, né? Quando a gente entende a água como algo pertencente a todos os cidadãos, né? Não como uma exclusividade, né? Não só por ser da União, mas algo que deve ser usufruído por todos. Assim, eu vejo que no quadrilátero a gente avança no sentido do entendimento da hidrogeologia, diferentemente de muitas outras regiões do Brasil, talvez que está do mundo, assim, com um nível de conhecimento e de monitoramento que a gente tem, né? A MDGEL já atua junto com a Vale há muito tempo e outras mineradoras, então é um nível de conhecimento colossal no sentido tanto dos monitoramentos dos níveis, da hidroquímica, quanto dos modelos que também avançam. Mas uma preocupação que eu tenho é muitas vezes se esses dados eles não acabam ficando, de certa forma, até estocados, assim, no mérito das licenças ambientais, e esse conhecimento todo ele não avança de uma maneira mais integrada para o que é a hidrogeologia do quadrilátero, assim, ou mesmo de Minas como um todo. E isso deveria caber ao papel da integração com as empresas, junto com o Estado, ou isso deveria ser mais uma função do Estado? Como você enxerga essa consolidação dessa quantidade de dados que são gerados? Olha, muito boa a sua pergunta. Desculpa que eu não estou conseguindo ver quem que estava falando. O Rodrigo aqui. Oi, Rodrigo. Opa, mas muito boa a sua pergunta, Rodrigo. Olha, de fato, né, a minha percepção, né, é que quem deveria organizar, né, ou tentar, ao menos sistematizar, né, a divulgação dessas informações, deveria ser o Estado, né?
A gente tem algumas, já tiveram algumas iniciativas, né? Teve um projeto bastante interessante, né? Que foi a APA Sul, né? Onde foi feito um levantamento bastante extenso, né? Do quadrilátero. Inclusive, o trabalho da APA Sul ajudou alguns projetos, né? De mineração, porque já foi um trabalho de base, né? Em algumas áreas. Mas a gente também teve alguns pequenos avanços, né, nesse sentido, né? A gente teve, por exemplo, aqui no quadrilátero tem algumas teses, né, alguns trabalhos que contaram, né, com os dados das mineradoras, né? A ABAS, né, uma associação que a gente faz parte, né, que a MDGEL faz parte, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, ela também tem atuado, né, para essa divulgação de informação, né, mas realmente é algo que valeria a pena, né, de se integrar essas informações, né, de forma que seja disponibilizado para toda a população, sem dúvida. Obrigado pela exposição. É porque, assim, tem esses trabalhos, o da APA é muito bom, muito robusto, né? Tem o trabalho da Mourão, assim, mas desde então, Exato. assim, justamente por conta das divergências, até com relação à modelagem, das grandes falhas, dos grandes traçados, o quanto a gente tem evoluído desde que esses trabalhos de integração foram feitos, assim, no mérito integrativo, assim mesmo. O medo é não deixar que isso fique congelado, assim, né? Como conhecimento único, e isso avance como acontece com a própria geologia de maneira geral, né? Nesse sentido, né, por exemplo, né, existe a questão da outorga, né, para esses empreendimentos, né, o licenciamento, né, para se realizar um rebaixamento aqui no estado de Minas Gerais, ele é bastante completo, né? Então, o próprio IGAN, né, ele tem dentro dele assim, uma infinidade de informações, de dados, né, que realmente poderiam ser, de alguma forma, sistematizados, né, melhor sistematizados, né, mas, infelizmente, a gente sabe que falta perna, né, para o Estado, né, para fazer a simples gestão, né, desses dados, né, já seria um esforço colossal, né? Georgette deixou um recadinho aí. Mandou parabéns. Acho que ela até já trabalhou na MDGEL, Georgette. Sim, Georgette já ajudou a completar bastante daquele mapa de bolinhas ali. Que vale também, né? Opa! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Parabéns aí pela palestra. Muito Ô, interessante. Apolo, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo. Parabéns aí pela palestra. Foi muito claro. Obrigado. Até não tenho nenhuma dúvida específica, não. Estou até me inteirando, estudando um pouco mais de hidrogeologia também, mas estou caminhando ainda, engatinhando ainda, vamos dizer assim. Mas parabéns, foi muito esclarecedora. Gente, eu vou agradecer de novo, né, pela oportunidade, né? O tema é amplo, eu tive que dar uma corrida aqui, mas reitero a disposição, né, de tirar qualquer dúvida, né? Deixei meus contatos na apresentação, mas qualquer questão, alguma dúvida, precisar de alguma informação, nós da MDGEL estamos à disposição estamos aqui para colaborar, né? É algo que faz parte do nosso DNA, né? A hidrogeologia, e a gente tem muita vontade, né, de compartilhar e trazer o conhecimento, né, esclarecer esse tema, assim, que às vezes ele é um pouco nebuloso, né, tem um pouco de mística em volta disso, né, mas a gente está aí para contribuir.